A paz do Senhor Jesus, irmãos, que Deus abençoe essa tarde. Eu estou fazendo aqui essa pré-aula. Não é uma aula completa, mas eu gostaria de falar sobre eleição e predestinação. É uma aula muito complexa, se nós formos tratar a fundo, né, falando sobre eleição e predestinação, logo vem à cabeça, né, Calvino, Armínio, e essa discussão, esse debate todo sobre essa doutrina, tá bom? Mas eu gostaria de focar aqui o que o comentarista, pastor Douglas Batista, deixou bem claro, tanto que essa semana ele colocou o vídeo falando sobre a lição, né, que o foco é direcionado às Assembleias de Deus, a visão que tem as Assembleias de Deus, a visão que tem os comentaristas da CPAD, a visão, né, que tem o pastor comentarista também, Elianai Cabral, amém? Então vamos aí focar, tá bom? Eu posso fazer um estudo separado sobre eleição e predestinação. Os irmãos que quiserem, deixem aí um comentário, um like, tá bom? Falando sobre, se os irmãos quiserem fazer esses estudos. Eu tenho bastantes informações sobre desde a igreja primitiva até a época aí, né, desses homens. E também aí de hoje, os comentaristas de hoje, que esses irmãos eles falam, tá bom? Então vamos lá, eleição e predestinação, lição de número 3. Textual, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também Dante nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática ele deixa aqui segundo a sua presciência. Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo. Leitura bíblica, nós temos aqui, segunda-feira, fomos eleitos segundo a presciência de Deus, 1 Pedro 1:2, terça, 1 Timóteo 2:4, Deus oferece a salvação a todos, eita, mas nem todos os recebem. Então aqui, quarta-feira, 1 Coríntios 10:12, os eleitos devem vigiar para não cair e perderem a salvação. Na quinta, apesar dos eleitos em Cristo foram predestinados, Romanos 8:30, apenas os eleitos em Cristo foram predestinados. Romanos 8:28 e 29, a predestinação não é dupla, como acredita os calvinistas, que é dupla, pois ela diz respeito apenas às dádivas da salvação. Tem muito texto bíblico falando, né, sobre confirmando que é para todos, né, que não é somente para uma classe, não é somente para certos tipos de pessoas, mas para que Cristo ele morreu por todos, para que todos o recebessem, mas nem todos querem receber a Cristo. E sábado, Efésios 2:4-8, a salvação pela graça provém do amor de Deus. Tanto que Deus vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação, ele morreu no Calvário, foi para todos, sendo que nem todos querem, mas aquele que crê será salvo, e aquele que não crê está condenado. Então aí é o que a Bíblia vai dizer, né? A gente pode fazer aqui um estudo sobre Armínio, sobre Calvino, mas o que nós temos que ter em mente, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ela vai dizer. Seguindo aqui o objetivo do nosso comentarista, ele vai informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência,
porque eu só tenho 15 minutos. Então, o que vai dizer aqui? Eleição. A escolha por Deus daqueles que creem em Cristo é uma doutrina importante. Vamos ver Romanos, capítulo de número 8, versículo 29 e 33. Abre aí Romanos, versículo de 28, capítulo 8, versículo 29 ao 33. Isso aqui está falando da eleição, a escolha de Deus, que abrange todos aqueles que nele creem em Cristo. Olha só, a doutrina vai dizer, Romanos 8, 29 ao 33. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Quem predestinou também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, esses também glorificou. Aí vai dizer aqui o verso de número 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos. Por todos nós. Aqui quebra já muito tipo de heresias, falando sobre eleição incondicional. Aqui ele está falando que ele entregou por todos nós, como nos não dará também ele todas as coisas? Então, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem é que o justifica? Então, aqui está falando sobre todos. Quer mais? Eu vou falar aqui também sobre Romanos 9, versículos 6 e 26. Olha só, fica aí em Romanos mesmo. Depois abre aí Romanos 11. Romanos 9, 26 ao 26. Para que a palavra de Deus haja faltado, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então quem chama aqui é quem? É Deus. Foi dito a ela, por amor servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó:
de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Bom, então esta eleição é uma expressão de amor de Deus que recebe com os seus todos os que recebem o seu Filho Jesus. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Então aqui vai tratar aqui do amor de Deus, né, mostrando aqui a fim que todos nós sejamos santos e inculpáveis diante dele. Porque todos pecaram, irmão. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Somente o sacrifício, né? Se todos pecaram, todos também, agora, através de Cristo, pode alcançar, né, a graça dele aí e a escolha de servi-lo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então aqui ele está dando aqui a complementação, né? Falando aqui que Deus nos elegeu desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e de fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para que alcançasse a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a eleição aqui é para todos aqueles